E aí, boa tarde, a minha galera aí do Terceirão, que beleza, né? Hoje nós temos, assim, aquele convidado top. Quase todos são top, mas este, além de top, é especial. A nossa conversa hoje é com Guimarães Rosa. Opa! O João Guimarães Rosa, é considerado o maior ficcionista, né? Nesses 100 anos de modernismo. Olha que beleza, né? Que bom. Então, neste 21 de setembro, o nosso convidado do modernismo de hoje é João Guimarães Rosa. Terceirão, pois vamos lá, hein? Olha aí, literatura brasileira do modernismo. É a geração de 45. É uma geração que tem um longo período, né? E nesse longo período tem alguns momentos de vanguarda, né? Momentos de rebelião, né? A arte é sempre de rebelião, né? De revolução. E aqui é mais um. Vamos conhecer a ficção regionalista, revolucionária de João Guimarães Rosa. Então nós vamos ver que regionalismo é esse, né? É a linguagem revolucionária dele, né? Ele alterou tudo. João Guimarães Rosa, show, né? Ele modificou o regionalismo na literatura brasileira. Quando se pensava que estava esgotado com Euclides da Cunha, aí fomos para Graciliano Ramos. Quando se pensava que estava esgotado com Graciliano Ramos, aí vamos chegar em Guimarães Rosa. Ei, nossa, né? O regionalismo evoluiu e atingiu seu ponto máximo. Ninguém sabe quando é que alguém vai dar andamento, né, a esse regionalismo tão diferente, né? É um regionalismo assim universal, regionalismo metafísico, olha, mítico, mas o foco mesmo de abordagem de um tema tão profundo, de temas, melhor dizendo, tão profundos, o segredo é a originalidade da linguagem. Terceirão, não perca isso aí, hein? Então lembre-se, a originalidade de um escritor de uma época para outra época não está no conteúdo propriamente dito, né? Está na linguagem. Aí é que é a beleza, exatamente isso aí, preste bem atenção. Então veja bem, a pista é essa. O que é que faz Guimarães Rosa e Guimarães Rosa? É uma revolução que ele fez na linguagem. Olha, você vai ver a beleza, né? Estética, originalíssima. Opa, tá aí a palavra, olha o superlativo aí. Originalíssimo, né? No processo linguístico, ele alterou tudo. Né? A linguagem da literatura não tem nada a ver com a linguagem da gramática, aí é outra história, né? Olha o processo criativo, revolucionário do escritor. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, são gigantes nesse processo de renovação pela linguagem. Valeu! Então vamos lá, hein? Olha aí, dá uma olhadinha aqui de novo, hein? Cuidado! A geração de 45, a gente chama, não é, a literatura contemporânea. Né? Vamos pegar o primeiro bloco, que é o bloco da prosa, da ficção. Então, olha onde está o nosso convidado aqui, ó, Guimarães Rosa. No próximo encontro, olha quem vem lá, Clarice Lispector. E aí nós temos o maior contista do modernismo até hoje, Dalton Trevisan. Aí temos aqui o Chico Buarque, né, que andou aí
produzindo romances e tal. Nós temos aqui João Ubaldo Ribeiro também, uma senhora Lígia Fagundes Teles, e sobraram 2 aí, Terceirão. Sobraram 2. E esses 2 aí? Que é isso, né? Quem são os 2 aí? 2 piauienses. Opa! Aí quer dizer que nós vamos estudar os autores piauienses? Claro, né? Os grandes autores piauienses que têm projeção nacional. Quer dizer para vocês que a literatura piauiense está no contexto nacional. E 2 grandes ficcionistas aí, né? Tem lá aquele ponto, né, regionalista, psicológico, né? Olha quem são esses 2. Um faleceu muito recente. No caso aqui, o Assis Brasil. Olha aí, dezembro próximo passado, né? E o outro, Ogerrego de Carvalho, grande ficcionista também. Então, 2 piauienses aí, hein? Bom demais, gosto muito deles, convivemos muitos anos com eles, né? São autores de projeção nacional. Então, nessa terceira geração, que é a geração de 45, né? Ela pode ser chamada neomodernista, ou ainda do pós-modernismo, é uma coisa ainda que está em andamento, né? Galera, ó, é a partir de 45 até os dias atuais. Epa, tá vendo? Bem atualizado, né? Mas de 45 até agora, tem um tempão, hein? E então, nesse percurso, nós temos movimentos nos anos 50, anos 60 e anos 70, né? São chamados movimentos de vanguarda brasileira, né? Nós vamos mostrar os exemplos aí. Então, até dezembro, né? E antes de chegar o Enem, né? Que está bem próximo, né? São 23 anos de Enem. Eita, que beleza! E a gente vem acompanhando bem, né? Verifique aí o Terceirão, se na unidade escolar próxima aí a você, né, na sua cidade, faz uma visita à biblioteca e veja se tem livros de autores piauienses. Deve ter, hein? E então, dá uma olhadinha se você encontra o Da Costa e Silva, foi um autor que a gente já estudou, não é? Veja aí se tem o Francisco Gil Castelo Branco com o Ataliba. Veja se tem aí o João Guimarães Rosa. Olha aí, né, que é o nosso convidado de hoje. E veja se você encontra aí o Ogerrego de Carvalho. É o Orlando Geraldo, né? Se tem o Rio Subterrâneo, Ulisses entre o Amor e a Morte, ou Somos Todos Inocentes, olha. E aí o Assis Brasil, esse escreveu mais de 130, né, livros, é um autor muito fértil, né? Veja se você encontra aí a tetralogia piauiense, que maravilha, né? Bom, vamos lá, galera? Tá aqui, olha o contexto. É o final da Segunda Guerra Mundial, né? 45. É o fim da era Vargas, né? Começa uma nova etapa para o mundo, né? Da Guerra Fria, das armas nucleares, essa loucura toda que está acontecendo aí. Você viu lá aí hoje o Putin, né, diz que pode acionar o armamento nuclear. Meu Jesus, isso é uma loucura toda. Aí tem o governo de Juscelino Kubitschek, médico famoso, presidente, né? E o nosso convidado de hoje, como também é de Minas, e olha que coisa, né? Ele estudou junto com o João Guimarães Rosa, que também foi médico famoso, né? Bom, e depois
desse período, nós tivemos um processo muito rápido, né, de urbanização, as cidades, né, migração, as cidades foram inchando, aquela coisa toda, né, sindicalismo aí, né. Então teve o regime militar, 21 anos, né, teve a abertura política, explodiu o consumismo, a questão social do mesmo jeito, e aí então é anunciado depois do regime militar uma nova república, né? Aí tivemos a Constituição de 88, que está em vigência, a 7ª Constituição. Meu pai do céu, mas que coisa mais doida, não é? Imagine, 7 constituições em 200 anos. É uma coisa ainda muito complicada a vida brasileira no campo político, né? Nós temos muita dificuldade de convivência democrática, né? As eleições presidenciais, a partir de 89, não é? Olha aí, galera, vai acompanhando aí, hein? Os planos econômicos, que era a coisa mais doida, né? Explode a desigualdade social. Bom, aí tivemos a corrupção, né? Dentre tantas, o mensalão, o petrolão, e a coisa ainda continua. E como nós estamos bem atualizados aqui, né? Olha aí, galera, ó, Covid-19, olha aí, a pandemia. Então, corremos bem aí, hein? Tá vendo? Olha o contexto histórico do Brasil, né? Depois da explosão de 2 bombas, né? E o mundo mergulhou na era do pânico, do medo, da estupidez, né, e tudo mais, né? Então esse aí é o contexto da geração de 45, né? De lá até os nossos dias. Esse é o contexto geral em que a gente precisa dar uma olhadinha, porque a cada movimento da sociedade, né, os artistas são as antenas, eles vão captando isso tudo e levando para a arte, lógico, né? Então, um texto, um livro, você precisa dar uma olhadinha no contexto histórico, né? O social, político, econômico, para poder você encaixar melhor, né? Fazer a intelecção dos textos. Valeu? Que bom, hein? Bom, vamos, mais ou menos a gente tem uma ideia das características gerais desse período, até os dias atuais. Muitas coisas já foram superadas. Essa coisa de, é uma obra em prosa. Não, é uma obra em poesia. Tem momentos que as duas coisas se misturam, né? O item que mais chama a atenção, o segundo e o terceiro, né? É que ocorre essa fusão entre tradição e modernidade, por conta da pesquisa, da reinvenção, da renovação do código linguístico. Eis o segredo, galera. É exatamente aí o segredo, né? Essa renovação do código linguístico, né? Que coisa, não é? Muito legal isso aí. Por que o Guimarães Rosa, não vai um grande artista, sacode, né, a mentalidade da época? No caso da literatura, você só pode modificar pelo item 2. Pesquisa, reinvenção, renovação, ou seja, uma revolução do código linguístico. O resto vai a reboque, né? Então, nós temos 2 blocos. O romance regionalista e o romance urbano. Que ótimo, não é? Então nós temos o urbano, né, o romance e o conto urbano, teatro, tudo isso, né? A poesia também, né?
O romance sofre alterações extraordinárias, de 45 aos nossos dias, né? Porque é o chamado regionalismo universal, por conta do condicionamento humano no planeta, né? Questão política, crítica, existencialista, aquela coisa de questionar o ser e o estar no mundo. Olha aí. Então, só tinha um caminho para o Guimarães Rosa no regionalismo. Ele ser diferente como regionalista, né? Ele abrindo esse campo do mito, né? Do metafísico, né? E trabalhando também o realismo fantástico, né? O absurdo. Aquela herança do surrealismo. Lá atrás, quando a gente estudou os movimentos de vanguarda da Europa, né? E o romance urbano é o questionamento do próprio romance. É o chamado metarromance. Até destaquei aí a palavra, né? A Clarice Lispector é campeã nisso aí. Né? Ela questiona o próprio ato de narrar, de construir a personagem, né? De questionar. Né? E ela entra com um item, ainda de herança do surrealismo, que é o fluxo de consciência. Isso é uma herança ainda do surrealismo. E aprofunda, hein? Então ela retoma aquele romance de 30 psicológico e avança, né? E faz um romance intimista. O Roger Rego nessa mesma linha aí. Assim, Brasil, os dois do Piauí, né? Por essa técnica do fluxo de consciência, né? Sobre a condição humana. Eita aí! Tá vendo aí, terceirão? Esse é o detalhe, hein? E então, esse é o problema. Olha aí a Josélia. Tudo de bom, Josélia, que legal. Vamos lá, hein? O Enem está chegando, hein? Vamos que vamos, né? Bora! Olha aí, bora! Vambora, né? E no popular, no coloquial. Vambora, porque o negócio está chegando, hein? Então tá aí. Gostaria muito que vocês verificassem esses dois aspectos, né, do romance pós-45. A prosa regionalista, a prosa urbana, né? Bom, aí no último item você tem a crônica, que avançou muito, né? A crônica tomou assim um aspecto bem forte, né, na literatura brasileira. Cada local tem seu cronista, né? Aqui em Teresina nós temos Cineas Santos, Rogério Newton, muita gente boa. Ribamar Garcia, muitos cronistas de peso, né? Autores bons nessa área da crônica, né? E do conto no Brasil, o nome mais famoso é, no âmbito nacional, o cronista mais famoso, nós temos Rubem Braga, Heitor Coni, muitos, né? Drummond, são dezenas, né? Contistas bons também. Mas o número 1 do conto é Dalton Trevisan, o famoso vampiro de Curitiba. Ei, meu amigo, aí o bicho pega, hein? Muito legal, né? Muito bom. Pois está aí, João Guimarães Rosa, de lá até os dias atuais, tem esses detalhes, né, característicos dos autores, né, na prosa e na poesia, né? Chega um ponto que esses limites aí são quebrados, hein?
tanto no Guimarães Rosa quanto na Clarice Lispector. Que beleza, não é, Terceirão? Mas eu estou deixando você fixar mais esses detalhes aí, né? Porque são muitos autores, são uma centena de autores, né? Mas nessa centena você vai selecionando pela crítica, pelo tempo, né? Quem fica, né? Quem é que vai chamar mais a atenção pela qualidade da obra, né? Valeu aí, galera? Muito bem. E então, olha aí o João Guimarães Rosa, né? Esse mineiro de Cordisburgo, né? Que coisa, né? Cordes é coração, burgo, né? Ele nasceu num lugarejo, né? Num burgo. A palavra burgo vem da Idade Média, né? Ele é mineiro, né? É o maior autor do modernismo brasileiro, né? Tá aí. E um dos maiores autores, né, da cultura ocidental moderna. Poliglota, médico, diplomata, genial. Então, essa qualificação de poliglota ajudou no processo revolucionário, né, da narrativa dele, né? Ele falava bem muitos idiomas, né, e conhecia muitos idiomas também. Dominava bem, lia bem em pelo menos uns 10 e conhecia mais outros 10, olha aí. O cara é algo absurdo, né? Aí, como é que ele revolucionou na linguagem? Aí é que tá a beleza, né? Com neologismos, palavras novas que ele ia criando aos milhares, né? Arcaísmos, palavras arcaicas que ninguém usava mais e tudo, ele foi ressuscitando isso, hein? Juntando tudo isso aí. Hibridismos, todo mundo sabe. Olha as aulas do professor Fernando Santos. Hibridismos, são radicais que se juntam e formam uma palavra nova, né? Radicais de idiomas diferentes, um radical grego, outro latino, um alemão, inglês, e por aí vai, francês, né? Então ele usa muito, menos os hibridismos, né? Estrangeirismos, regionalismo aí é 90%, né? E principalmente ele captou, né, pelo ouvido dele muito educado, né, pela originalidade da obra dele, ele captou a oralidade, a maneira de falar do mineiro, do sertão. Né? Mas para isso foi que ele fez. Meus amigos, ele fez viagens, né? Montado a cavalo, viagem com vaqueiro, jagunço, tropeiros. Né? Ele fez viagens longas, né, nos sertões. Imagine, um médico empreendeu, né, essa viagem e tudo. E aí depois ele largou tudo e assumiu a diplomacia, porque o homem falava bem muitos idiomas, né? E foi servir na Alemanha. Imagine, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi nosso diplomata na Alemanha, em Hamburgo. E acredite, salvou muitos judeus. Né? Tem um documentário muito bonito dele, né? Na embaixada, ele salvando os judeus. Viu? Ele fez aquilo mais ou menos que aquele senhor famoso, né? Do filme A Lista de Schindler. Né? Pois ele fez mais ou menos aquilo ali. O equivalente, né, ao que o Schindler fez na fábrica dele. Né? Usou a fábrica para salvar judeus. E o nome de Schindler, que está lá em Israel, né, quero lembrar vocês que ao lado do nome do Schindler
tem também uma placa de homenagem ao Guimarães Rosa. Olha aí, poucos alunos sabem isso, né? Pois aí está. João Guimarães Rosa. Então, a grande sacada do Guimarães Rosa foi elevar o sertão, né? As histórias, as células dramáticas do romance dele, porque ele só escreveu um romance imenso, né? E vários livros de contos e novelas, né? A grande sacada é narrar os elementos míticos do sertão, né? E aí é que está a saída da diferença entre o regionalismo dele para os outros, né? O cenário é o sertão mineiro. E ele vai temperando isso aí com o chamado realismo fantástico. Mas gostaria muito que vocês não perdessem aqui o detalhe da linguagem revolucionária. E ele revoluciona em que mesmo? Aí é que está, né? Olha os exemplos aí, né? Quaisquer pergunta do Guimarães Rosa, que é um dos campeões do Enem, passa pela questão da linguagem, né? Da revolução do código linguístico. Tanto do ponto de vista musical, da sintaxe, não é? Quanto do regionalismo, aquela oralidade, né? Vamos ver, eu trouxe vários textos aí, hein? E vamos ler assim, tentando se aproximar da fala do mineiro, do sertão, né? Das Minas Gerais, né? O forte é a oralidade. É tanto que eu repeti aqui. Tem a oralidade aqui e tem aqui, hein? E aí ele trabalha jogando com o bem e o mal. E lança isso num espaço bem maior. É o chamado regionalismo universal. Perfeito, né? E aí ele vai trabalhar o elemento, né, mítico, mágico, metafísico. Que coisa, não é? Isso aí é incrível, tá bom? Lendo contos dele e tudo, ele fica lançando isso, chocando, né? Os choques dessa antítese profunda, psicológica, mítica, metafísica, o jogo entre o sagrado e o profano, né? Nós vamos ver momentos disso aí. Terceirão, nesse slide aí, nós necessitamos que vocês dominem bem essas explicações, essas pistas, né? Para poder você ter uma ideia. Ter uma ideia da linguagem dele, né? Da movimentação dos personagens, quer no romance dele, quer nos contos maravilhosos, né? E nas novelas também, nas novelas literárias. Não tem nada a ver com novela da televisão, hein? Tá legal? Pois tá aí. E vamos caminhar um pouco mais para a gente compreender esse fenômeno, né? Porque o Guimarães Rosa ele é uma espécie de fenômeno, né? De revolução linguística. Passando para vocês olharem isso, né? Olha aí, olha o João, 1908, 1967. Né? Ele teve um ataque cardíaco daquele, sabe?
48 horas depois de assumir a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Olha que coisa, né? Uma coisa absurda, né? Mas está aí, o grande autor mineiro, né? Rosa dos seus e dos outros, rosa do rio e da rua, rosa de olor sem segundo, rosa do sertão profundo. É um texto pequenininho feito pelo Manuel Bandeira, né, para homenagear João Guimarães Rosa, né? É rosa dos seus e dos outros, rosa do rio e da rua, rosa de fino olor sem segundo, rosa do sertão profundo. De fato, nele o sertão atingiu o seu pico máximo. Não tem outro, nem tem mais, só de se tentar imitar, né? Mas superar, nem pensar. Está aí, né? Superar, isso já tem aí mais de 70 anos, né? Das obras dele, né? Ninguém conseguiu nem se aproximar. Aqui, olha aí, galera. Vamos ver isso com muito cuidado. Aqui eu trouxe alguns momentos, frases assim de efeito, né? E o óculos dele, né? Grosso, ele tinha miopia, essa gravatinha famosa dele, charutão, né? O sertão é o mundo. Olha aí a frase do homem aí. O sertão está em toda parte. Beleza, então não é mais aquele sertão, né? A referência é o sertão mineiro, né? Mas agora visto de um ângulo diferente, né? O ângulo agora é universal, né? É um ângulo mais, como diria, metafísico, né? E aí, para completar essa homenagem gigante para o João, né? Eu trouxe um momentinho de um poema longo feito pelo Drummond, né? Para homenagear o João Guimarães Rosa. João era fabulista. Essa palavra fabulista aí não é quem escreve fábula propriamente dita, não. É quem cria enredos, né? Então, João era fabulista, fabuloso, fábula, sertão místico. Olha aí, já começou aí, né? Disparando no exílio da linguagem incomum. Opa! Então, o Drummond chamou a atenção para duas coisas, né? O sertão místico e agora para o principal da obra dele, o exílio, né, da linguagem, ou seja, na literatura brasileira, ele é o exílio, ele está só. Ninguém produziu, né, para acompanhar o Guimarães Rosa nessa jornada revolucionária, né, da literatura. Então, vamos mostrar para vocês alguns momentos, né, dessa revolução do código linguístico, né? Vamos lá. A obra, né, em 46 ele estreou, né, com Sagarana. É uma palavra híbrida. Olha aí, começou logo aí, ó, o recado logo no título do livro de contos dele, né? O livro de estreia dele, né? Sagarana. Rana, tupi-guarani. Saga é uma palavra norueguesa, então você tem uma palavra híbrida. Haha, aí é que o bicho pega, né? Aí você tem esses contos, né? Eu tenho a obra completa dele, né? Inclusive uma que ele não gosta, e tentou fazer com que esquecessem, né?
que é um livro pequenininho de poemas, né? Eu tenho a obra completa dele, né? Aí tem um livro de novelas chamado Corpo de Baile, né? Dividido em 3 momentos, né? Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do Sertão. Mas a grande obra dele, né? A obra gigante dele, né? É Grande Sertão Veredas, o romance famoso, né? É um romance de tensão transfigurada, né? Porque o personagem, o herói, né, tenta ultrapassar o conflito dele, né? Pelo lado metafísico, né? Isso é uma obra magnífica, nossa. Olha, Terceirão, dá uma olhadinha aqui para Sagarana e para o romance dele, Grande Sertão. E essa arte aqui do Marcílio Godoy, né? Você tem um colchete aqui de isolamento, que ele é isolado na literatura brasileira. Você tem a caneta maravilhosa dele, a gravatinha, né? Chamava sempre a atenção, o óculos e as aspas, que significam também exílio, isolamento da linguagem dele, né? Então você tem o artista, né, o designer, né, tenta captar, né, o autor, né, o rosto do autor, né, por esse tipo de arte, né? Curioso isso. Isso é uma coisa interessante demais, né? Magnífico mesmo. Então, o romance modernista, no caso Grande Sertão Vereda de 56, né? Imagine em 2016 o que aconteceu, né? Imagine, né? Seus 70 anos, no caso, né? Foram publicados muitos volumes, né? Para colecionadores, enfim, né? Grande homenagem, né? Vamos lá. Aqui, agora você vai ver a novidade da linguagem, né? A revolução do código linguístico. Está aí, um fragmentozinho, tem outros fragmentos. Nonada, olha o travessão do diálogo. Só que não tem diálogo, né? É quem fala todo o tempo. É o Riobaldo, que é o personagem central, né? Nonada. Tiros que o senhor ouviu foi de briga de homem, não. Deus esteja. Alvejei Miriam árvore no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço. Eu gosto desde mal em minha mocidade. Tá, e vieram me chamar a causa de um bezerro, um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, né, civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar, mesmo que por defeito, como nasceu arrebitado de beiços, esse figurara rindo feito pessoa. Que coisa, não é? Pois está aí. A questão da oralidade, né? A linguagem revolucionária, né? Não, nada. Não é nada disso, não. Olha aí. Então você precisa de um dicionário, mas não é um dicionário comum, é um dicionário do Guimarães Rosa, lógico, né? Para poder você ter uma ideia mais aprofundada dessa revolução linguística dele, né? Que beleza, né, gente? Muito bom. E tem mais. Né? Explica ao senhor. O diabo vige dentro do homem. Né? Aqui já começa a questão do profano, né? O profano. Né? Os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum.
nenhum. É o que digo. O senhor aprova, me declare tudo, franco. Mas não diga o senhor acisado e instruído, que acredita na pessoa dele, né? Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia, né? O interlocutor ficou ouvindo todo o tempo, né? Aí eu dei um corte na narrativa, porque o segundo personagem mais importante do romance é Diadorim. Riobaldo, o grande personagem, né? Riobaldo, Baldo, aí. E Diadorim, né? Ele é o narrador e protagonista do romance, né? Narrador, né? E também é o protagonista. Valeu, tá aí. Ele é o protagonista e é o narrador da obra. Então, o eu do Riobaldo está dentro da obra. É uma coisa impressionante. E Diadorim é um personagem muito curioso, emblemático, né? De modo que tem esse fragmento aí de um momento muito curioso, porque o Riobaldo num determinado momento da vida dele, ele foi jagunço, chefe de jagunço, ele era um grande atirador, né? E quando ele era jagunço, ele era de um bando e tinha outros bandos inimigos, né? E um sujeito de um bando inimigo atirou e matou o chefe, né, do bando do Riobaldo, né, que era o pai de Diadorim. Só que Diadorim era uma mulher, uma mocinha e tudo, né, que se travestiu de jagunço e passou então a se juntar com o bando para vingar a morte do pai. O pai é Joca Ramiro, né? Fizeram um seriado da televisão. Eu não quis assistir, porque senão eu teria dificuldade. Assisti alguns momentos, mas desisti. Porque senão vai estragar. Se quer ler a obra, está lá as imagens na sua cabeça, né? Estraga tudo. E aí é um momento curioso. O Riobaldo ele se apaixona por Diadorim. Né? Só que Diadorim está lá, né? Toda travestida de jagunço. Mas ocorreu esse estranho relacionamento, né, do Riobaldo. Né? E chega um momento que ele diz assim: ouvido meu retorcido a voz dele. Ouvido meu retorci a voz dele. Que mesmo no fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens. E eu ambicionando de pegar em Diadorim. Carregar Diadorim nos meus braços, né? Beijar as muitas demais vezes, né? Sempre. E a coisa rola, né? Até que eles deram de cara com uma parte do bando, né, do inimigo. E Diadorim se afasta com um grupo e troca tiros, né? Até um duelo com o sujeito que matou o pai dela, né? Que é o Hermógenes. E esse Hermógenes, ele era um sujeito, segundo o mito, né? Olha aí, ele era pactário do demônio, né? Olha o lado profano dessa coisa toda, né? E no final de tudo, do duelo entre Diadorim e Hermógenes, os dois se matam. Quando vão preparar o corpo de Diadorim para ser sepultado, é que viram que era uma mulher. O Riobaldo não sabia, evidentemente, né? Mas tinha aquele mistériozinho da desconfiança. Mais um fragmento do Grande Sertão 2015, né? Para homenagear, né, a obra de 1900
e 53, aí, então você tem 2016, 1953, né? Tá, em 2013, 16, então você 0, e então você tem 5 para 11, 60 anos, eu tinha dito 70. São as comemorações dos 60 anos do Grande Sertão. Bom, mais um fragmento para a gente avançar. De primeiro eu fazia e mexia e pensava, não possuía os prazos. Vivi puxando de difícil. Peixe vive no moquém. Quem mói no áspero não fantasia, né? Interessante, quem está na realidade não tem tempo para ficar fantasiando, não. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos dessossegos, eu estou de rã em rede. Me inventei neste gosto de especular ideias. O diabo existe e não existe. Dou um dito. Abranuncio essas melancolias. O senhor vê, olha, existe cachoeira, e pois. Mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele, retombando. O senhor não consome essa água ou desfaz o barranco. Sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso, viu? Essa frase ela é muito famosa dentro do romance, né? Tá aí, galera, que beleza, né? E aí eu trouxe um conto muito famoso dele, né? Que é A Terceira Margem, né? É um conto nessa mesma linha, né? Da oralidade e da revolução linguística, né? Sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras. Não pegou matula e trouxa. Não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente. Alva de pálida, mascou o beiço e bramou. Galera, aqui o bicho pega. Você vai ou você fique, você nunca volte. Você vê a que ponto a oralidade não chega, né? Você vai ou você fique, você nunca volte. Nosso pai suspendeu a resposta, espiou manso para mim, me acenando de ver também, por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito, perguntei, pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ora, terceira margem, cuidado. E que margem é essa do rio? Essa terceira margem é a canoa. O pai aí, né, ficou louco, coitado, entrou na canoa, sem nada, sem alimento, coisa nenhuma, e vai para o meio do rio. Fica lá boiando até a morte. Né? É a terceira margem, incrível. Né? E eu trouxe aqui algumas questões para a gente confirmar isso. Né? Os trechos exigem um leitor atento às sutilezas, né, da narrativa inovadora, rica, né, humana e universal. Então, a novidade da linguagem, hello, olha aí a novidade da linguagem, está na recriação, né, da língua regional, que confere à obra, entre outras características, confere à obra tudo isso renovado, revolucionário, né? Confere à obra originalidade. Perfeito. Eis aí, galera. Muito bem. E tem mais. O estilo, né? Agora é o estilo, hein? Cuidado. O estilo. Tenha cuidado.
O estilo de João Guimarães Rosa caracteriza-se por transfigurar, literariamente, a fala regionalista do sertanejo, né? Os neologismos, arcaísmo, hibridismo, que foi explicado, né? Mas, principalmente, a oralidade popular. Como se explica o tipo de regionalismo do autor de Sagarana e outras obras, né? A partir dos fragmentos lidos. Bonita a questão. É questão típica do Enem. Você tem o texto, né? E aí, pela linguagem, que é o que chama mais a atenção, né? O aspecto revolucionário do código linguístico, né? Então, trata-se de um regionalismo que, por seu aspecto poético e metafísico, é o caminho. Adquire dimensão universal. É a resposta, galera, não tem outro caminho. É a resposta. Perfeito. Aí é que está. Muito boa questão. É questão do perfil, do estilo, né, do Enem. Muito legal, muito bom. E tem mais, galera. Tem outra aí, hein? Vê se você dá uma puxadinha aí para ver. Né? Leia aí. Essa oralidade é muito peculiar, né? Os recursos linguísticos que ele usa, né? Ele usa muita coisa importante, né? Perfeito. Então vamos ver esses recursos linguísticos. Quais são? Alguns que ele usou, e são muitos truques, muita estrutura, né? Algo assim impressionante o Guimarães Rosa, né? Nesse processo de recriação, né, da linguagem regional. Ele vai recriando, revolucionando, renovando e trazendo o leitor para o manancial, né? Não é algo simples não, hein? É uma recriação. Não tem outra palavra, o processo é esse aí, de renovação, recriação. E ele revolucionou o código linguístico, né, da ficção dele, da ficção regionalista, da obra dele, né? Acho que vocês já perceberam aí o momento certo. Então, língua culta não tem nada a ver com gramática, a letra A não serve, né? Mas dá uma olhadinha na B, a recriação, aí, né? Da fala regional. Aí vem a questão da oralidade, né? Algo assim que a gente precisa tomar cuidado. Essa fala regional é a oralidade. Né? Aí, e então? No vocabulário, né? E na sintaxe, ele altera tudo. Né? E na melodia da frase, perfeito. Está aí. Olha aí. Olha aí um dos recursos mais, né, perturbadores para o leitor, é esse aí. Exatamente esse aí. Bom, e tem mais aí, uma para a gente fechar a nossa aula, não é?
Aqui, né? E então, outra questão típica do Enem, joga o texto e vem o argumento para você ir atrás da resposta. O estilo, tá repetida. Que ótimo, né? Tá aí a questão. Beleza. Na letra A, claro, né? Um regionalismo pelo aspecto poético, né? É a prosa poética, aquele limite entre prosa e poesia quebra aqui com ele.